Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do 9º ano. Aula sobre divisão de radicais. Fala, não me diga! Uma aula bem simples, bem rápida, né? Sobre a continuação do que nós estamos falando sobre radicais. Então o que acontece? Nós já vimos até um iniciozinho do que seria a divisão de radicais. Quando você tem uma raiz e dentro dessa raiz você tem um quociente, certo? Você pode pegar essa raiz que tem um quociente dentro e transformar em duas raízes, né? A raiz do número que está em cima, o numerador, a raiz do número que está embaixo, o denominador. E você consegue calcular a raiz do número de cima, a raiz de 9, raiz quadrada, né? Que quando não tem o índice significa que é 2, é 3. E a raiz do número de baixo, raiz quadrada, que é 2. Tá certo? Nesse caso, nós temos aí uma raiz exata. Certo? Podemos fazer o contrário também. Podemos jogar um quociente de duas raízes para dentro de uma raiz só. Podemos fazer o contrário do que a gente fez aqui. Aqui a gente tem uma fração dentro de uma raiz. Aqui a gente tem o quociente de duas raízes, né? A divisão de duas raízes. A gente pode fazer o oposto do que a gente fez aqui, tá certo? A gente pode jogar para dentro da raiz, tá certo? Ó. E aí você tem 8 dividido para 2 é 4. E raiz quadrada de 4 é 2, tá certo? Então nesses casos a gente consegue calcular. E existem situações que a gente tem quociente de raiz que a gente simplesmente ou separa em duas raízes ou junta, só que aí não vai ser uma raiz exata. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, você tem um quociente. Se a questão pedisse para colocar tudo dentro do mesmo radical, né, como o índice é igual, você iria fazer o quê? Iria juntar, colocar tudo dentro do mesmo radical, caso a questão pedisse. Só que aqui você tem aí um quociente de 17 sobre 4, que não é um número inteiro, né? E aí você, no caso, eu oriento a deixar desse jeito, porque aí vai dar uma raiz não exata, aí vai ser uma sequência de números aí com vírgula. Então a gente para aí, tá certo? Então essas são as possíveis situações que a gente tenha envolvendo quociente de raízes. Quando a gente tem o mesmo índice, tá certo? Aqui tudo é o mesmo índice. Quando o quociente vem dentro da raiz, a gente separa e às vezes consegue fazer o cálculo ou não. Ou quando você tem o quociente, né, de cada raiz. Raiz em cima, raiz embaixo, o quociente entre elas. E aí você consegue juntar, tá certo? Professor, beleza. Essa parte aqui é tranquila quando os índices eles são iguais. E quando os índices são diferentes? Aí a gente faz algo parecido com a gente fez com a multiplicação. A gente transforma, que eu coloquei o quociente de duas raízes, tá certo? Aqui a gente só faz assim, ó. Não tem... aqui o quociente você tem quando o índice da raiz de cima é diferente do índice da raiz de baixo, tá certo? Como é que a gente faz numa situação como essa? Você faz assim, você vai transformar numa raiz só, ok? Então, ó, aqui o índice é 3 e aqui quando não tem nada é 2. Então você vai multiplicar esse que é 3 por esse que é 2. 3 vezes 2, essa raiz aqui vai ficar 6, tá certo? E aqui, ó, quando não tem nada, o expoente aqui é 1 e aqui é 1 também. Aí você vai fazer assim, esse daqui, ó, o 5, você vai multiplicar esse índice pelo expoente daqui. Então vai ficar 5 elevado a 3, traço da divisão. Agora vai fazer com de baixo. Esse índice com o expoente desse. Então vai ficar o quê? 4 elevado a 2. E aí se você quiser desenvolver, você desenvolve. Então você vai ter essa raiz aqui, ó. 5 elevado a 3 dá 125, dividido por 16. Ou deixa assim mesmo, tá certo? Então é assim que a gente coloca um quociente de duas raízes como uma raiz de um quociente. Se você pegar essa conta aqui, ó, fazer essa raiz, dividir esse resultado de cima pelo resultado de baixo, é a mesma coisa que pegar essa conta aqui, né, fazer essa divisão e depois calcular a raiz, tá certo? Mais um exemplo.
Aqui eu tenho raiz cúbica de 6 e aqui quando não tem nada é o 2, certo? Como é que a gente transforma isso numa raiz de um quociente, uma raiz de uma fração? 3 vezes 2 vai dar 6, ó, certo? 2 vezes 3, 6. Esse daqui quando não tem nada é 1, esse quando não tem nada é 1. Então vai multiplicar esse com esse, ó. 2 vezes 1, 2, vai ficar 6 elevado a 2, dividido por quem, ó? Esse vezes esse. 2 elevado a 3. Você pode deixar assim se quiser, ou senão você desenvolve, né? Não vai dar um número muito grande, a gente consegue desenvolver. 6 elevado a 2 é 36, dividido por 8. Tá certo? Professor, dá para simplificar mais aí? Dá. Nessa daqui dá, tá certo? Você pode dividir, por exemplo, ó. Você pode dividir, por exemplo, por quanto aqui, ó? Você pode dividir em cima e embaixo por 4, certo? Para você encontrar uma fração mais simples, certo? Dividindo aqui, ó, por 4 na parte de cima, vai dar o 9. E dividindo aqui por 4 vai dar 2, tá certo? O que você fez, professor? Eu dividi o número de cima por 4 e o número de baixo por 4. Porque quando eu divido por 4, a divisão dá exata, ó. 4 vezes 9 dá 36, 4 vezes 2 dá 8. Então eu simplifiquei a fração, tá certo? Se você deixar assim não está errado, só que em algumas questões, né, a fração ela vem simplificada, né? Isso a gente vai simplificar a fração. Então ela pode vir assim, tá certo? Aqui não está errado, só que às vezes ela vem simplificada e aí, se for uma questão de marcar, você pode errar, caso ela esteja simplificada, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje sobre divisão com radicais, tá certo? Então, se eles vierem separados, você pode juntar numa divisão, uma raiz de uma divisão, ou se eles vierem juntos, você pode separar, tá certo? Às vezes você consegue fazer o cálculo, você encontra uma raiz exata, e às vezes não. Quando não for exata, né, aí geralmente você deixa, né, aqui no caso não vai ser exato, ó, raiz sexta de 9 dividido para 2 não vai ser exato, a gente deixa aí para ficar mais simples assim, tá certo? Então essa foi a aula de hoje, um abraço e até o próximo vídeo.